Eu deveria ter mantido minha boca fechada. Isso é o que eu disse a mim mesma depois, quando tudo tinha já espiralado além do reconhecimento. Mas naquele momento, de pé atrás do balcão pegajoso do Ross's Diner, às 11h30 de uma noite de terça-feira, exausta até os meus ossos, eu não pensei. Eu apenas reagi. O homem tinha sido rude com Maria, nossa garçonete mais velha, uma mulher que tinha trabalhado turnos duplos para pagar a faculdade de 3 filhos. Ele tinha estalado os dedos para ela como se ela fosse um cachorro. Então reclamado quando seu uísque não era caro o suficiente para seu paladar refinado em um lugar que ainda tinha cabines de vinil de 1987. Talvez você devesse tentar o clube de campo da próxima vez. Eu disse, minha voz mais afiada do que eu pretendia, enquanto eu limpava o balcão. Nós estamos sem colheres douradas. A lanchonete ficou quieta, não o silêncio confortável de clientes noturnos tardios bebendo café. Este era o tipo de silêncio que fazia sua pele arrepiar, que sussurrava perigo em uma linguagem mais antiga que as palavras. Eu levantei o olhar. Ele estava me encarando. Realmente encarando o tipo de olhar que tirava a pretensão e via direto através das partes de si mesma que você mantinha escondidas. Os olhos dele eram escuros, quase pretos na iluminação fraca. E eles continham algo que eu não conseguia nomear. Não raiva exatamente. Algo mais frio, mais calculado. Ele era bonito do jeito que uma lâmina é bonita. Todas as linhas afiadas e poder controlado. Cabelo escuro puxado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Uma mandíbula que parecia nunca ter suavizado para ninguém. Ele vestia um terno que provavelmente custava mais que meu carro. Cinza carvão e perfeitamente adaptado a ombros que sugeriam que ele não apenas assinava ordens, ele as impunha. Você acabou de me responder? A voz dele era baixa, quieta, mas ela se espalhou pela lanchonete como uma ameaça envolta em seda. Meu coração chutou contra minhas costelas. Todo instinto gritava para eu pedir desculpas, para desviar o olhar, para lembrar que eu era uma garçonete de 26 anos, com empréstimos estudantis e um Honda barulhento. Não alguém que podia se dar ao luxo de ofender homens que usavam violência como colônia. Mas eu tinha passado muitos anos engolindo minhas palavras, me fazendo menor, deixando pessoas como meu ex-namorado me convencerem de que eu tinha sorte que eles toleravam minha presença. Eu estava farta de encolher. Eu disse, encontrando o olhar dele mesmo enquanto minhas mãos tremiam ligeiramente. E eu farei isso de novo se você for desrespeitoso com minha equipe. Algo cintilou naqueles olhos escuros. Surpresa, talvez. Ou interesse. Os 2 homens o flanqueando, porque claro que ele tinha homens o flanqueando, ambos construídos como se fizessem supino com motocicletas por diversão, ficaram visivelmente tensos. Um deles deu um passo à frente, mas o homem bonito e aterrorizante levantou uma mão. Apenas um pequeno gesto, e o corpulento guarda-costas congelou no meio do passo. Foi quando eu soube que este não era apenas algum rico se rebaixando na minha lanchonete. Este era alguém que comandava obediência com um olhar, que se movia pelo mundo, esperando que ele se reorganizasse para sua conveniência. Este era perigo em um terno de $1.000. Ele se levantou lentamente, desdobrando-se da cabine com a graça de um predador, e caminhou em direção ao balcão, em minha direção. Cada passo era deliberado, medido, e meu corpo travou no lugar como um coelho observando um lobo se aproximar. Ele parou bem do outro lado do balcão, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, algo escuro e caro, cedro e fumaça, perto o suficiente para ver a pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda, uma pequena imperfeição em um rosto de outra forma impecável. Qual o seu nome? Ele perguntou baixinho. Arya. Saiu mais firme do que eu me sentia. Arya Bennett. Arya. Ele disse isso lentamente, como se estivesse saboreando cada sílaba, memorizando-a. Você não tem ideia de quem eu sou, não é? Eu deveria ter mentido.
Deveria ter acenado com a cabeça e pedido desculpas e esperado que ele fosse embora. Devia eu? O canto da boca dele se ergueu, não exatamente um sorriso, mas perto. Isso transformou o rosto dele por apenas um segundo, o fez parecer mais jovem, quase humano. Não, ele disse suavemente. Talvez isso seja melhor. Ele tirou a carteira, extraiu várias notas sem olhar para elas e as colocou no balcão. Eu olhei para baixo. $15 por uma refeição que custou 23. Guarde o troco, Arya Bennett. Ele se virou para sair, seus homens caindo em formação ao redor dele como sombras bem treinadas. Então ele parou na porta, olhando para trás por cima do ombro. E tenha cuidado. Essa sua boca vai te meter em encrenca. O jeito que ele disse não soou como um aviso. Soou como uma promessa. Então ele se foi, desaparecendo na noite em um Mercedes preto que sussurrava dinheiro e perigo em igual medida. Eu fiquei ali olhando para as notas no balcão, meu coração ainda disparado. Maria apareceu ao meu lado, o rosto pálido. Mirra, ela sussurrou. Você sabe quem era aquele? Devia eu? Eu perguntei de novo, mas desta vez minha voz tremeu. Dante Salvatorei, ela se benzeu. Um velho hábito de sua criação católica. A família dele. Eles possuem metade desta cidade. A outra metade está muito assustada para admitir que não. Meu estômago afundou. Eu já tinha ouvido o nome Salvatore antes. Todo mundo em Chicago tinha. Eles eram sussurrados no mesmo fôlego que fantasmas e lendas urbanas. Dinheiro antigo construído sobre pecados mais antigos. O tipo de família que não quebrava leis, porque eram eles que decidiam quais leis importavam. Oh, Deus! Eu respirei. Eu disse a um chefe da máfia para tentar o clube de campo. Maria apertou meu ombro. Vá para casa, Arya. Tranque suas portas. Reze para que ele esqueça você. Mas enquanto eu dirigia para casa por ruas vazias, o rosto dele permaneceu em minha mente. Aqueles olhos escuros, aquele quase sorriso, o jeito que ele tinha olhado para mim, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Eu tinha a sensação de que Dante Salvatore não esquecia nada. Eu não tinha ideia de quão certa eu estava, ou que quando abri a porta do meu apartamento na manhã seguinte, eu encontraria algo que mudaria minha vida para sempre. A batida veio às 7h da manhã. Eu já estava acordada há 1 hora, olhando para o meu teto e revivendo a noite passada em minha mente. Cada detalhe parecia surreal na luz forte do dia. O silêncio na lanchonete, os olhos escuros de Dante, o aviso manchado de medo de Maria. A família dele possui metade dessa cidade. Eu mal tinha dormido. Toda a sombra do lado de fora da minha janela tinha parecido uma ameaça. Todo motor de carro um prelúdio para a violência. Na hora que o amanhecer chegou, eu tinha quase me convencido de que estava sendo paranoica. Então alguém bateu na minha porta. Não uma batida amigável. Esta era controlada, autoritária, o tipo de batida que dizia: eu sei que você está aí e eu não estou saindo. Minha mão tremeu enquanto eu alcançava um tranca. Através do olho mágico, eu vi um homem em um casaco caro, de cabelos prateados e distinto, flanqueado por outros 2 internos escuros. Não os homens de Dante da noite passada. Estes eram mais velhos, mais refinados, mas não menos perigosos. Eu abri a porta uma fresta, mantendo a corrente de segurança engatada. Posso ajudar? O homem de cabelos prateados sorriu. Era caloroso, quase paternal, e de alguma forma isso o tornava mais aterrorizante. Senhorita Bennett, meu nome é Lorenzo Salvatore. Peço desculpas pela hora adiantada, mas eu esperava que pudéssemos conversar. É sobre meu filho. O mundo inclinou ligeiramente. O filho dele, o pai de Dante, estava na minha porta às 7 da manhã, parecendo que tinha saído de uma pintura renascentista. Toda a elegância do velho mundo e poder cuidadosamente cultivado. Eu não entendo. Posso entrar? O tom dele era educado, mas nós dois sabíamos que não era realmente uma pergunta. Homens como Lorenzo Salvatore não pediam permissão. Eles simplesmente permitiam a você
a ilusão de escolha. Contra todo instinto gritante, eu soltei a corrente e dei um passo para trás. Lorenzo entrou no meu pequeno apartamento com 2 de seus homens, que imediatamente se posicionaram perto da porta e da janela. Ele olhou ao redor, observando meus móveis de segunda mão, a pilha de contas não pagas no balcão, os livros didáticos de medicina que eu estava exausta demais para devolver à biblioteca. Escola de enfermagem? Ele perguntou, gesticulando para os livros. Eu sim, meio período. Eu trabalho para pagar por isso. Admirável. Ele se acomodou no meu sofá gasto como se fosse um trono. Meu filho me contou sobre a noite passada, sobre sua defesa espirituosa de sua colega. Minha garganta secou. Sinto muito se o ofendi. Eu não sabia. Lorenzo levantou uma mão me interrompendo. O gesto era idêntico ao de Dante da noite anterior, e eu percebi o quanto o filho tinha aprendido com o pai. Você não está em apuros, senhorita Bennet. Muito pelo contrário. Dante ficou intrigado. O jeito que ele disse intrigado fez minha pele arrepiar. Eu não entendo o que você quer de mim. Lorenzo me estudou por um longo momento, os olhos dele mais claros que os de Dante, mas não menos penetrantes, parecendo catalogar cada detalhe. Finalmente ele falou. Meu filho tem 29 anos. Ele é brilhante, implacável quando necessário, e carrega o peso do legado de nossa família em seus ombros. Ele também é solitário, embora ele nunca admitisse isso. Desde que sua mãe faleceu há 5 anos, ele construiu muros que ninguém pode penetrar. Ele se inclinou ligeiramente até a noite passada, quando uma garçonete cansada o olhou nos olhos e se recusou a se curvar. Meu coração martelou. Senhor Salvatore, eu realmente não. Eu estou aqui para lhe oferecer uma proposta, senhorita Bennet. A voz dele era suave, mas firme. Uma proposta de casamento? O quarto girou. Eu devo ter ouvido errado. Deve ter. Com licença. Case-se com meu filho. Em troca, seus empréstimos estudantis desaparecem. Sua dívida desaparece. Você terá acesso a recursos que a maioria das pessoas apenas sonha. Faculdade de medicina, se é isso que você quer. Segurança, proteção. Uma vida sem o estresse constante de escolher entre aluguel e comida. Eu ri. Isso explodiu de mim alto e ligeiramente histérico. Você é insano. Eu o encontrei uma vez por talvez 5 minutos. Ele insultou minha funcionária e eu o confrontei. Isso não leva a propostas de casamento. No nosso mundo, sim. A expressão de Lorenzo permaneceu calma, quase simpática. Você mostrou algo que Dante raramente vê. Autenticidade. Coragem sem cálculo. Você não sabia quem ele era. O que significa que você não estava lá atuando para o benefício dele. Você era simplesmente você mesma. Então, você quer me comprar? Minha voz saiu mais afiada do que o pretendido. Como propriedade. Eu quero te dar uma escolha. Ele se levantou, enfiando a mão no casaco e retirando um envelope. Dentro está um contrato. Leia-o. Pense sobre isso. Você tem 48 horas para decidir. E se eu disser não, algo cintilou no rosto dele. Não exatamente ameaça, mas também não exatamente tranquilidade. Então você diz não, e nós nunca mais escurecemos sua porta novamente. Sua vida volta a ser exatamente o que era antes da noite passada. Ele se moveu em direção à porta, então parou. Mas pergunte a si mesma, senhorita Bennet, você realmente quer que seja assim? Você está afogada em dívidas, trabalhando até a exaustão por um sonho que continua se afastando. Meu filho pode ser difícil, perigoso até. Limpa aí a garganta. Mas ele também é capaz de grande lealdade, grande proteção e, apesar de tudo, grande amor, embora ele tenha esquecido como mostrá-lo. Os 2 homens abriram a porta e Lorenzo entrou no corredor. 48 horas, ele repetiu. Escolha sabiamente. Então eles se foram, deixando apenas no envelope na minha mesa de centro e o cheiro persistente de colônia cara.
Eu olhei para ele por 10 minutos completos antes que minhas mãos parassem de tremer o suficiente para pegá-lo. Dentro havia um contrato elegantemente impresso em papel pesado. Termos financeiros que me faziam girar a cabeça, cláusulas sobre aparições públicas, obrigações familiares, discrição e, no fundo, 2 linhas de assinatura, uma em branco, uma já assinada em caligrafia ousada e decisiva. Dante Salvatore. Ele tinha concordado com isso antes mesmo que eu soubesse que existia. Um pequeno cartão caiu de entre as páginas. Apenas 3 palavras naquela mesma caligrafia confiante. Sua jogada, Ária. Eu deveria ter rasgado. Deveria ter corrido. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que eu realmente fiz. Eu peguei meu telefone e disquei o número impresso no final do contrato. Uma voz baixa familiar atendeu no primeiro toque. Senhorita Bennet, eu estava esperando que você ligasse. O endereço que Dante me deu levava ao tipo de prédio que eu só tinha visto em revistas. Uma mansão histórica convertida na Gold Coast, toda de pedra e ferro forjado e dinheiro antigo. Um porteiro uniformizado abriu a porta do carro antes mesmo que eu tivesse desabotoado meu cinto de segurança, e eu tropecei para fora em degraus de mármore que provavelmente custavam mais do que todo o meu patrimônio líquido. Senhorita Bennet, ele disse com uma leve reverência, o senhor Salvatore está esperando por você. Desce-lhe o andar, cobertura. Claro, era a cobertura. O elevador era forrado com espelhos e madeira escura, e eu passei a interminável subida estudando meu reflexo. Eu tinha trocado 3 vezes antes de decidir por calças pretas simples e uma blusa creme, tentando parecer apresentável sem parecer que estava me esforçando demais. Agora eu me perguntava se eu deveria ter usado armadura em vez disso. O elevador abriu diretamente na cobertura e eu entrei em um espaço que me roubou o fôlego. Janelas do chão ao teto, com vista para o lago Michigan. O sol da manhã transformando a água em ouro líquido. O mobiliário era moderno, mas confortável. Todas linhas limpas e texturas ricas. Arte que eu suspeitava ser original, pendurada em paredes de tijolo aparente. Tudo era de bom gosto, caro, e de alguma forma ainda parecia vivido em vez de encenado. Você veio, eu virei. Dante estava na porta do que parecia ser uma cozinha, vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Sem o paletó e as sombras da lanchonete, ele parecia mais jovem, mais humano, mas não menos perigoso. Você não achou que eu viria? Eu pensei que você seria inteligente o suficiente para correr. Ele se moveu em minha direção com aquela mesma graça controlada da noite passada, e eu me forcei a ficar parada. A maioria das pessoas é. A maioria das pessoas provavelmente tem melhores instintos de sobrevivência. Aquele quase sorriso de novo. Aquele que transformou o rosto dele por um batimento cardíaco. Venha, nós deveríamos conversar. Ele me levou a uma área de estar perto das janelas, gesticulando para uma cadeira de couro enquanto ele se acomodava no sofá em frente a mim. Um serviço de café estava sobre a mesa entre nós. Porcelana elegante que provavelmente tinha um pedigree mais longo que o meu. Você leu o contrato, ele disse. Não uma pergunta. Eu li. É insano. É prático. Ele serviu café com mãos firmes. Me ofereceu uma xícara. Você precisa de dinheiro e segurança. Eu preciso de algo mais. Uma esposa que você conheceu uma vez. Uma parceira que não tem medo de mim. Ele tomou um gole de seu café. Aqueles olhos escuros nunca deixando meu rosto. Você sabe o quão raro isso é no meu mundo, Arya. Todos ou me temem ou querem algo de mim. Geralmente ambos. Você olhou para mim na noite passada e viu apenas um cliente rude. Eu não sabia exatamente. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você não sabia? O que significa que você reagiu honestamente, sem cálculo, sem agenda? Você tem alguma ideia de quão valioso isso é? Eu envolvi minhas mãos na xícara de café, precisando de algo para segurar. Seu pai disse que você tem sido solitário desde que sua mãe morreu.
que você precisa de alguém que possa penetrar seus muros. Algo estremeceu na expressão dele. Meu pai é sentimental. Ele está errado? O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, um barco se moveu pelo lago, pequeno e distante. Finalmente, Dante falou, a voz dele mais quieta do que antes. Minha mãe foi a única pessoa que sempre me desafiou, que me disse quando eu estava sendo um bastardo arrogante que me lembrou que poder sem humanidade faz de você um monstro. Ele colocou a xícara com precisão cuidadosa. Quando ela morreu, eu esqueci como ser qualquer coisa, exceto o que a família precisava. Forte, implacável, intocável. E agora estou cansado de ser intocável. Ele encontrou meus olhos, e por apenas um momento eu vi além dos muros, vi o homem por baixo da reputação, solitário e dolorido, e tão cuidadosamente escondido que a maioria das pessoas nunca saberia que ele existia. Eu preciso de alguém que me confronte em meu, que não apenas concorde com tudo que eu digo por causa do meu nome. Alguém real. Você poderia encontrar isso sem um contrato e uma licença de casamento. Poderia eu? Ele se levantou, movendo-se para as janelas, de costas para mim. Toda mulher que eu conheço sabe quem eu sou antes que eu abra minha boca. Sabe o que valho, o que posso oferecer, o que espero. Elas atuam para mim, Arya. Elas me mostram a versão de si mesmas que elas acham que eu quero ver. Mas você estava exausta e brava e completamente você mesma. É isso que eu preciso. Eu também me levantei, atravessando para ficar ao lado dele na janela. Tão perto, eu podia ver a tensão em seus ombros. O jeito que a mandíbula dele se apertou ligeiramente. Ele não estava tão calmo quanto fingia. E se eu for terrível em ser uma esposa da máfia? E se eu não puder lidar com seu mundo? Então nós resolvemos isso juntos. Limpa-lhe a garganta. Ele se virou para me encarar, e a intensidade em seu olhar me fez prender a respiração. Eu não estou pedindo para você ser alguém que você não é. Eu estou pedindo para você ser exatamente quem você é. A mulher que me repreendeu em uma lanchonete e não piscou. É essa quem eu preciso ao meu lado. Limpa a garganta. Isso é loucura. Sim, eu deveria dizer não. Provavelmente. Seu mundo é perigoso. Absolutamente. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para me afastar, e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Os dedos dele eram quentes, cuidadosos. Mas eu vou te proteger. Essa é a única coisa que eu posso prometer, Arya. O que quer que aconteça, quaisquer complicações que surjam, você estará segura. Isso não é negociável. Eu deveria ter dado um passo para trás. Deveria ter me afastado do homem bonito e quebrado e de sua proposta impossível. Deveria ter escolhido a segurança da minha vida pequena e difícil, em vez do perigo da dele vasta e complicada. Em vez disso, eu me ouvi dizer, 48 horas. Seu pai disse, eu estou levando todas elas para decidir. O sorriso de Dante era real desta vez e devastador. Eu não esperaria nada menos. Enquanto o elevador me levava de volta ao nível da rua, meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Jantar amanhã à noite. Eu vou te buscar às 7h. Deixe-me mostrar o que você estaria dizendo sim. Eu olhei para a mensagem, meu coração disparado. Eu tinha pedido tempo para decidir, mas nós dois sabíamos a verdade. Eu já tinha começado a cair. Dante chegou exatamente às 7, dirigindo um elegante Aston Martin preto que provavelmente violava várias ordenanças de ruído só por existir. Eu tinha passado 3 horas me arrumando, o que era aproximadamente 2 horas e 55 minutos a mais do que eu geralmente gastava na minha aparência. Agora, observando-o sair do carro em um terno escuro que o fazia parecer o pecado personificado, eu me perguntei se eu deveria ter passado 4. Você está linda, ele disse simplesmente, abrindo a porta do passageiro. Eu tinha escolhido um vestido borgonha profundo, a coisa mais bonita que eu possuía, comprado para o casamento de uma prima há 2 anos.
Comparada às mulheres que provavelmente geralmente andavam neste carro, eu me senti como uma criança brincando de se vestir. Obrigada. Você parece perigoso. A risada dele era baixa e genuína. Honesta como sempre. Bom, o restaurante era o tipo de lugar que não tinha preços no menu, iluminação suave, música de piano ao vivo e garçons que se moviam como dançarinos. Toda a mesa continha casais que pareciam pertencer a uma faixa de imposto diferente da humanidade. Dante tinha reservado uma cabine de canto privada. Claro, ele tinha. Me conte sobre a escola de enfermagem. Ele disse assim que tínhamos pedido. Por que saúde? Eu não estava esperando a pergunta. A maioria das pessoas perguntava sobre a família Salvatore, o contrato, a insanidade de nossa situação. Em vez disso, ele queria saber sobre mim. Meu irmãozinho, Jaime, teve leucemia quando tinha 7 anos. Eu tinha 14 anos e passei mais tempo em hospitais do que em casa por 2 anos. A memória ainda doía, mesmo que Jaime estivesse em remissão há 9 anos agora. As enfermeiras foram as que tornaram isso suportável. Elas conversavam com ele como se ele fosse uma pessoa, não apenas uma criança doente. Elas me ensinaram a defendê-lo quando os médicos falavam por cima de nossas cabeças. Elas salvaram a vida dele e salvaram a minha também, de certa forma. Dante ouviu atentamente, sua atenção total em mim de um jeito que me fazia sentir simultaneamente exposta e valorizada. Ele está bem agora? Prosperando. Ele está na Northwestern estudando engenharia. Me liga uma vez por semana para reclamar do colega de quarto e pedir dinheiro. Eu sorri apesar de mim mesma. Ele é a razão pela qual eu não posso falhar. Não posso parar. Eu preciso terminar a escola para que eu possa dar a ele a vida. Mamãe e papai não puderam. Eles se foram. Acidente de carro 4 anos atrás. Eu tomei um gole de vinho para aliviar o aperto na minha garganta. Foi apenas má hora, mau tempo, má sorte. Jaime ainda estava no ensino médio. Eu tinha 22 anos, trabalhando no varejo e, de repente, responsável por tudo. Então, eu continuei trabalhando, o ajudei a se formar, o coloquei na faculdade. A escola de enfermagem era para ser minha vez, mas a vida é cara e a dívida é pesada. A expressão de Dante suavizou. Você tem se afogado por 4 anos, pisando água. Eu corrigi. Há uma diferença, não muita. Ele se inclinou para trás, me estudando. Seu irmão, ele sabe sobre isso. Sobre mim? Deus, não. Ele perderia a cabeça, tentaria me proteger, provavelmente daria socos em pessoas que poderiam quebrá-lo como um galho. Eu balancei a cabeça. Ele não pode saber. Não até eu descobrir o que isso é. Inteligente, mantenha-o separado do meu mundo o máximo possível. Algo escuro cruzou o rosto de Dante. Não é bonito, Arya. As coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, elas são necessárias, mas não são nobres. Eu preciso que você entenda isso antes de você decidir. Antes que eu pudesse responder, um homem se aproximou de nossa mesa. Alto, loiro, bonito de uma forma fria e calculista. Ele sorriu, mas não alcançou seus olhos. Dante, ouvi dizer que você estava jantando aqui esta noite. O olhar dele deslizou para mim, avaliando, apresentando sua nova aquisição às coisas mais finas. A temperatura na mesa caiu 10 graus. Victor, a voz de Dante era puro gelo. Você deveria voltar para sua mesa antes que diga algo que nós dois vamos nos arrepender. Eu estou apenas fazendo conversa. Você sempre foi tão territorial sobre suas posses. O sorriso de Victor se alargou. Mas talvez esta possa pensar por si mesma. Diga-me, querida, ele te avisa sobre os corpos ou ele guarda isso para depois do casamento? Dante se moveu tão rápido que eu mal vi. Em um momento ele estava sentado. No próximo ele tinha Victor pela garganta, esmagado contra a parede de tijolos expostos. O restaurante ficou em silêncio. Ouça com muita atenção, Dante disse baixinho, a voz dele mortalmente calma. Você vai pedir desculpas à senhora. Então você vai embora.
E se você alguma vez se aproximar dela de novo, se você sequer olhar para ela de forma errada, eu vou desmantelar as operações do seu pai, peça por peça, até não restar nada além de dívida e memória. Estamos claros? O rosto de Victor tinha ficado roxo. Ele conseguiu um claro estrangulado. Dante o soltou, recuando suavemente. Victor cambaleou para longe, e o restaurante lentamente retomou seu ritmo normal. Cuidadosamente não assistindo, cuidadosamente não vendo, Dante voltou para a mesa, ajeitando seus punhos como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi as mãos dele tremerem ligeiramente antes que ele as fechasse em punhos. Eu deveria te levar para casa, ele disse. Você já viu o suficiente. Espere. Eu estendi a mão pela mesa, cobrindo o punho dele com minha mão. A pele dele era quente, os músculos tensos sob meu toque. Quem era aquele? O que ele queria dizer com corpos? Área? Não. Se eu estou considerando isso, considerando você, então eu preciso saber. Eu preciso da verdade. Ele olhou para nossas mãos unidas, então lentamente, deliberadamente virou a palma da mão para cima e entrelaçou os dedos nos meus. O gesto pareceu mais íntimo do que qualquer coisa que tínhamos compartilhado até agora. Viktor Kozlov, filho de uma família rival. Eles têm tentado se mudar para nosso território por anos, e eu os tenho desencorajado. Às vezes, esse desencorajamento requer violência. Ele encontrou meus olhos, e a honestidade crua lhe roubou meu fôlego. Eu matei pessoas, Aria. Não frequentemente, não sem causa, mas eu fiz isso. Eu tomei decisões que me assombram. Eu escolhi poder em vez de misericórdia, porque é isso que mantém minha família segura. É a quem você estaria se amarrando. Não apenas riqueza e influência, mas sangue e escuridão também. Eu deveria ter puxado minha mão, deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, eu perguntei: eles mereciam isso? As pessoas que você matou? Alguém merece morrer? O polegar dele traçou círculos na minha palma, um contraste com o peso da nossa conversa. Eles eram ameaças à minha família, a pessoas inocentes em nosso território. Eu lhes dei chances de ir embora. Eles não as aceitaram, então você protegeu pessoas. Eu apertei a mão dele. Isso não é o mesmo que ser um monstro, não é? Não. Monstros gostam da violência. Você carrega isso como um fardo. Eu podia ver isso nos olhos dele. A culpa, o peso, a escuridão cuidadosamente controlada. Essa é a diferença. Ele puxou minha mão para os lábios dele, pressionando um beijo em meus nós dos dedos, que enviou calor correndo por minhas veias. Você é, ou muito sábia, ou muito tola, Aria Bennett. Provavelmente ambos. Enquanto ele me levava para casa mais tarde, eu não conseguia afastar a sensação de que eu tinha cruzado alguma linha invisível, que eu tinha visto o verdadeiro Dante Salvatore, o homem por trás da lenda. E eu não estava correndo. Eu estava me inclinando mais perto. Eu o liguei na manhã seguinte. Eu preciso ver onde você trabalha, eu disse sem preâmbulo. Se eu vou entender seu mundo, eu preciso ver tudo dele, não apenas restaurantes caros e coberturas. Silêncio do outro lado. Então, você tem certeza? Não, mas eu sou tenaz, perguntando de qualquer forma. Ele me pegou 1 hora depois. Desta vez nós dirigimos por bairros que nunca apareceram em folhetos turísticos, áreas onde edifícios vestiam sua história como cicatrizes, onde pessoas observavam carros passarem com olhos desconfiados. Nós paramos em frente a um armazém que tinha visto décadas melhores. Dante me ajudou a sair do carro e 2 homens imediatamente apareceram das sombras, acenando respeitosamente para ele antes de nos seguir. Fique perto, Dante murmurou, a mão dele encontrando a parte inferior das minhas costas. Alguns dos meus homens não estão acostumados à presença civil. Dentro do armazém havia uma colmeia de atividade. Homens moviam caixas, falavam em vozes baixas, contavam dinheiro em mesas cicatrizadas. Toda a cabeça se virou quando entramos. Toda a conversa parou no meio da frase.
Cavalheiros, Dante disse calmamente, esta é Arya Bennet. Vocês a tratarão com o mesmo respeito que me mostram. Quem não o fizer responderá a mim pessoalmente. Entendido? Um coro de sim, senhor ecoou pelo espaço. Ele me guiou pelo armazém explicando as operações com precisão clínica. Logística de importação, gestão de território, serviços de proteção para negócios locais. Parte disso beirava a legalidade. Parte disso rompia limites legais como se fossem papel de seda. É daqui que vem o dinheiro, ele disse enquanto estávamos no que parecia ser um escritório com vista para o andar. Nem tudo. Nós também temos negócios legítimos, imóveis, restaurantes, empresas de importação. Mas esta é a fundação sobre a qual todo o resto é construído. Eu observei homens carregando caixas em caminhões. O que há nelas? Você realmente quer saber? Eu me virei para encará-lo. Sim, principalmente licor, contornando impostos de luxo. Alguns medicamentos de prescrição para pessoas que não podem comprá-los por canais legais. Nada que a horrorizaria, eu espero, mas nada inteiramente legal também. Ele se apoiou na mesa, braços cruzados. Eu não sou um santo, Arya. Eu te disse isso, mas você não está vendendo drogas para crianças ou traficando pessoas. Nunca. Essa é uma linha dura para mim. Para nossa família podemos operar fora da lei, mas temos regras, códigos, linhas que não cruzamos. Uma batida nos interrompeu. Um dos homens de antes enfiou a cabeça. Chefe, temos uma situação. Os homens de Clove tentaram interceptar o carregamento para Cícero. 3 dos nossos caras estão no Northwestern Memorial. Eles vão viver, mas foi por pouco. Todo o comportamento de Dante mudou. A temperatura na sala caiu. E o homem que ele tinha sido segundos atrás, aquele explicando seu mundo para mim, desapareceu. Em seu lugar estava o Dante da lanchonete, aquele que comandava a obediência com um olhar. Pegue Marco e sua equipe. Eu quero todo homem que temos observando os movimentos de Kozlov. E alguém envie flores para o hospital com uma nota que eles serão compensados por lesões sofridas em meu serviço. A voz dele era gelo e ferro. E envie uma mensagem para Victor. Se ele quer guerra, eu vou dar a ele uma que ele não vai sobreviver. O homem assentiu e desapareceu. Dante fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, ele estava me olhando com algo como desculpa. Você deveria ir. Isso está prestes a ficar feio e você não precisa ver. O que você vai fazer? O que eu tenho que fazer? Ele se moveu em minha direção, segurando meu rosto gentilmente, apesar da fúria que eu podia sentir se enrolando sob sua pele. Eu vou proteger meu povo. Isso pode significar violência. Isso definitivamente significará decisões que você não vai gostar por causa do que aconteceu no restaurante. Porque Victor nos viu juntos parcialmente, mas isso tem se construído por meses. Victor tem testado limites, invadindo nosso território. A noite passada foi desrespeito. O ataque de hoje é uma declaração. O polegar dele traçou o meu osso da bochecha. Eu preciso responder ou pareço fraco e fraqueza no meu mundo mata pessoas. Eu cobri a mão dele com a minha. Você estará seguro? Algo suavizou na expressão dele. Preocupada comigo, Arya? Aparentemente, eu sou uma idiota desse jeito. Ele me beijou então, não gentilmente, não cuidadosamente, mas com a intensidade reprimida de alguém que estava se segurando por muito tempo. A boca dele era firme, exigente, e eu me derreti nele, ofegando quando as mãos dele deslizaram em meu cabelo e inclinaram minha cabeça para trás para melhor acesso. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Eu preciso resolver isso, ele disse rudemente. Mas esta noite jante comigo de novo na cobertura. Só nós. Eu cozinharei. Você cozinha mal, mas eu tento. Aquele quase sorriso de novo. Aquele que eu estava começando a desejar. Diga sim, sim. Ele me beijou de novo, mais suave desta vez. Então chamou um de seus homens para me levar para casa. Enquanto eu saía,
Eu o ouvi latir ordens, a voz dele dura e intransigente. Eu tinha acabado de ver os dois lados de Dante Salvatore, o homem que me beijou até a falta de ar e o chefe que comandava um império. E em vez de estar aterrorizada, eu estava fascinada. Naquela noite, Jaime ligou. Ei, irmã, você parece estranha. Tudo bem? Eu olhei para o contrato, ainda sobre minha mesa de centro, para as chamadas perdidas de Maria, verificando como eu estava, para meu reflexo na janela escura, uma mulher parada em uma encruzilhada, prestes a escolher um caminho que mudaria tudo. Sim, eu disse, surpreendendo-me com a verdade em minha voz. Eu acho que pode ser. Depois que eu desliguei, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem de texto para Dante. Eu preciso de mais uma coisa antes de decidir. Eu preciso conhecer sua família. A resposta dele veio imediatamente. Amanhã, 15 horas, esteja pronta para o escrutínio. Eles não são gentis. Eu olhei para a mensagem, meu coração batendo forte. As 48 horas estavam quase acabando, e eu estava andando mais fundo na escuridão em vez de correr em direção à luz. A propriedade Salvatore ficava em 10 acres fora da cidade, escondida atrás de muros de pedra e portões de ferro forjado que pareciam ter sido forjados para manter exércitos afastados. Enquanto o carro de Dante subia a longa entrada, eu vi a casa, neve, a mansão, e minha respiração prendeu. Era bonito de um jeito que parecia quase armado. 3 andares de arquitetura do velho mundo, tudo pedra e janelas altas, e o tipo de elegância que sussurrava poder em cada linha. Nervosa? Dante perguntou, a mão dele encontrando a minha, aterrorizada. Bom, isso significa que você é inteligente. Ele apertou gentilmente. Apenas seja você mesma. Foi isso que te trouxe aqui. E se eles me odiarem, então eles te odeiam, mas isso não vai mudar minha mente. Ele parou na entrada onde um manobrista apareceu imediatamente. Você já impressionou as 2 pessoas que mais importam, meu pai e eu. Todo mundo é apenas barulho. A porta da frente abriu antes que chegássemos a ela. Lorenzo estava lá sorrindo calorosamente. Ária, bem-vinda à nossa casa. Por dentro era ainda mais avassalador. Pisos de mármore, tetos altos, arte que pertencia a museus e pessoas, tantas pessoas, todas se virando para nos olhar enquanto entrávamos em uma enorme sala de jantar. Todos, Lorenzo anunciou, esta é Ária Bennett, convidada de Dante. Uma mulher da minha idade se aproximou primeiro. Ela era deslumbrante. Cabelo escuro, feições marcantes, vestida com roupas de grife que faziam meu vestido cuidadosamente escolhido parecer estopa. Eu sou Valentina, prima de Dante, a fofoqueira da família e voz ocasional da razão. Principalmente fofoca, adicionou um homem ao lado dela sorrindo. Eu sou Marco, também primo, também abençoado com a boa aparência Salvatore e amaldiçoado com o temperamento Salvatore. Eles pareciam amigáveis, mas eu podia sentir a avaliação acontecendo. Todo sorriso era um teste, toda pergunta uma armadilha que eu poderia não ver até já ter caído nela. O jantar foi uma produção teatral. Prato após prato apareceu, cada um mais elaborado que o anterior. A conversa fluía em italiano e inglês, às vezes mudando no meio da frase. Eu peguei referências a negócios, disputas territoriais, história familiar que se estendia por gerações. E por tudo isso, a mão de Dante encontrava a minha debaixo da mesa, uma presença constante, uma âncora. Na metade da refeição, uma mulher mais velha falou do outro lado da mesa. Então, Aria, você é uma garçonete. A mesa ficou quieta. Eu reconheci o tom, a condescendência sutil, a implicação de que eu não pertencia. Eu sou uma estudante de enfermagem, eu disse calmamente. Eu trabalho como garçonete para pagar a escola. Quão industriosa? Ela sorveu seu vinho delicadamente. Embora eu imagine que isso não será necessário se você se casar com nossa família. Você terá tudo o que poderia querer.
exceto a satisfação de ganhá-lo eu mesma. Eu respondi. Dinheiro não pode comprar isso. Valentina bufou o vinho pelo nariz. Marco riu abertamente. Até Lorenzo parecia satisfeito. A mulher mais velha, tia de Dante, eu soube depois, simplesmente franziu os lábios e não disse mais nada. Depois do jantar, Lorenzo me convidou para seu escritório. Dante começou a seguir, mas o pai dele balançou a cabeça. Sozinhos, filho. Nós precisamos conversar. O escritório era todo couro e madeira e o cheiro persistente de charutos. Lorenzo serviu 2 copos de líquido âmbar e me entregou um antes de se sentar em uma cadeira à minha frente. Você lidou bem com Bianca, ele disse. Ela tem tentado casar Dante com a filha dela por anos. Sua própria existência a ofende. Eu não quis. Não peça desculpas. Ela precisava do lembrete de que esta família não possui o futuro do meu filho. Ele me estudou por cima da borda do copo dele. Você está se perguntando se isso é real, se Dante realmente quer isso, ou se eu estou manipulando vocês dois. Eu não estava, mas agora que ele mencionou, você está? Eu dei a ele a opção. Disse a ele que eu tinha conhecido uma mulher que poderia ser perfeita para ele. Ele poderia ter dito não. Poderia ter recusado assinar o contrato. Lorenzo se inclinou para a frente, mas ele assistiu às filmagens de segurança da lanchonete 4 vezes naquela noite. Arya te estudou como se você fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Foi quando eu soube. Soube o quê? Que você já tinha passado por suas defesas. Que pela primeira vez desde que Isabela morreu, ele estava interessado em alguém real. Ele colocou o copo dele. Meu filho tem estado morto por dentro por 5 anos. Oh, ele funciona, lidera, toma decisões. Mas ele não vive. Não até ele te conhecer. Passos no corredor nos fizeram ambos levantar o olhar. Mas não foi Dante quem apareceu na porta. Era uma mulher que eu discretamente não reconheci, mais jovem que eu, bonita de uma forma frágil. Os olhos dela estavam avermelhados, as mãos tremendo. Lorenzo, eu preciso falar com você. É sobre... Ela parou de me ver. Sinto muito. Eu não sabia que você tinha companhia. Arya, esta é Helena Russo, amiga da família. Algo no tom de Lorenzo mudou. Helena, este não é um bom momento. Mas ela não saiu. Em vez disso, ela olhou para mim e eu vi algo quebrar em sua expressão. Você é a mulher, aquela que Dante tem visto. Nós estamos nos conhecendo. Ele sabe? Ela perguntou a Lorenzo, me ignorando completamente. Você contou a ele antes de desfilá-la na frente da família? Helena chega, Lorenzo se levantou, todo o calor sumiu de sua voz. Você precisa ir embora. Conte a ela, Helena disse, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Conte a ela sobre o contrato, sobre o que ele realmente significa, sobre o suficiente. O rugido de Dante da porta nos fez todos pular. Ele entrou na sala, fúria irradiando de cada linha de seu corpo. Saia, Helena, agora. Ela fugiu, soluçando. Eu me levantei em pernas trêmulas. Alguém quer me dizer do que diabos foi aquilo? Dante e Lorenzo trocaram um olhar. Então Dante praguejou em italiano e passou a mão pelo cabelo. Nós deveríamos conversar em particular. Com certeza deveríamos. De volta no carro, o silêncio era sufocante. Finalmente, eu não aguentei mais. Quem é ela para você? A escolha do meu pai. Antes de eu te conhecer, a mandíbula de Dante estava tensa. Helena Russo, nós deveríamos nos casar, unir nossas famílias. Eu tinha concordado com isso porque era prático, estratégico. Eu não me importava com quem eu me casava porque eu não planejava amá-los de qualquer forma. E agora ele parou de repente, virando-se para me encarar. Agora eu me importo. Agora eu quero algo real, mesmo que isso me assuste pra caramba. Helena sabe que o noivado está desfeito. Eu disse a ela antes mesmo que meu pai se aproximasse de você, mas ela está tendo dificuldade em aceitar. Porque ela te ama. Porque ela ama a ideia de ser minha esposa.
do poder e status que isso traz. Ela não me conhece, Aria. Não realmente. Ele estendeu a mão para a minha, mas você está começando a. E isso me aterroriza mais do que qualquer família rival ou negócio jamais poderia. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter exigido que ele me levasse para casa. Deveria ter reconhecido isso pelo que era, uma confusão que eu não precisava. Em vez disso, eu me inclinei sobre o console e o beijei com força, reivindicando. Quando eu me afastei, os olhos dele estavam escuros de desejo e algo mais profundo. Eu ainda estou decidindo. Eu sussurrei contra os lábios dele, mas eu estou inclinando para o sim. O sorriso de resposta dele era puro pecado. Então me deixe ajudar a inclinar a balança. Eu deveria ter sabido melhor do que pensar que as lágrimas de uma mulher seriam o fim disso. 3 dias depois do jantar em família, alguém cortou meus pneus. No dia seguinte, meu armário na lanchonete foi arrombado. Nada levado, apenas violado. Uma mensagem. Dante me designou segurança. 2 homens silenciosos que me seguiam para todo lado. No início eu protestei, mas depois de encontrar a porta do meu apartamento destrancada quando eu sabia que a tinha trancado, eu parei, reclamando. As 48 horas estavam muito passadas. Eu ainda não tinha assinado o contrato. Você precisa decidir, Dante disse uma noite em sua cobertura. Nós tínhamos caído em uma rotina jantares juntos. Longas conversas que se estendiam até a madrugada, beijos roubados que nos deixavam ambos sem fôlego e querendo mais. Mas eu não tinha assinado. Eu sei. Então o que está te impedindo? Ele se virou da janela e eu vi a frustração nos olhos dele. Fale comigo, Aria. Diga-me o que você precisa. Eu preciso saber que não estou cometendo o maior erro da minha vida. Eu fiquei andando de um lado para o outro. Eu preciso saber que daqui a 6 meses você não vai acordar e perceber que queria a fantasia, não a realidade. Que eu não sou apenas alguma novidade porque eu não fiquei impressionada com seu nome. É isso realmente o que você pensa? Eu não sei o que pensar. As palavras explodiram de mim. Isso é insano, Dante. As pessoas não se casam assim. Eles não se encontram uma vez e decidem construir uma vida juntos. Eles namoram. Eles se aprendem. Eles mentem. Ele interrompeu baixinho. Eles atuam. Eles mostram um ao outro versões cuidadosamente selecionadas de si mesmos até que alguém se canse do ato. Ele veio até mim, segurando meu rosto. Você viu as piores partes de mim. A violência, o controle, a escuridão que eu carrego. E você ainda está aqui. Isso é mais honesto do que a maioria das pessoas consegue em anos de namoro. Ou eu sou uma idiota, ou você é corajosa. O polegar dele traçou meu lábio inferior. Assine o contrato, Aria. Arrisque-se em nós. Eu te prometo, o que quer que aconteça, quaisquer complicações que surjam, eu nunca farei você se arrepender de me escolher. Eu queria acreditar nele, queria cair naqueles olhos escuros e confiar que este homem bonito e quebrado poderia ser meu futuro. Então meu telefone tocou. O nome de Jaime piscou na tela. Eu atendi imediatamente. Ei, o que é, mana? Algo estranho está acontecendo. A voz dele estava tensa de medo. Há caras observando meu dormitório. SUV preto, vidros fumê. Eles estão lá há horas. E quando eu tentei sair, eles me seguiram para a aula. O que diabos está acontecendo? Meu sangue gelou. Eu olhei para Dante, que tinha ficado muito parado. Fique dentro. Tranque sua porta. Eu resolvo. Ah, Ria, apenas confie em mim. Não saia do seu quarto. Eu desliguei e me voltei para Dante. Quem está observando meu irmão? Não eu. A expressão dele era trovejante, mas eu posso adivinhar. Marco. O primo dele apareceu em segundos. Chefe Victor Koslov. Ele está fazendo movimentos na família de Aria. A expressão de Marco me disse tudo o que eu precisava saber. Nós recebemos informações há 2 horas. Eu estava prestes a te informar. Ele colocou vigilância no irmão
verificando vulnerabilidades. Eu não conseguia respirar. O quarto girou. Ele está usando Jaime para chegar a mim. Para chegar a você, não se eu o parar primeiro. Dante já estava se movendo, pegando seu telefone, latindo ordens. Eu quero todo homem que temos nisso. O irmão é protegido 24 horas por dia. E eu quero Victor trazido para mim vivo, mas mal. Não. Eu agarrei o braço dele. Não, você não pode fazer isso. Você não pode puxar Jamie para o seu mundo. Ele já está nisso. O controle de Dante rachou. No momento em que Victor te viu comigo, seu irmão se tornou um alvo. É assim que isso funciona, Aria. Foi isso que eu tentei te avisar. Meu mundo não permanece contido. Ele se espalha. Ele toca todo mundo que você ama. Então talvez eu devesse ir embora. Talvez ir embora. Ele riu amargamente. Você acha que isso o salva agora? Victor sabe quem Jaime é. Sabe que ele importa para você. Quer você se case comigo ou não, seu irmão está comprometido. A única pergunta é se ele tem minha proteção ou não. A verdade disso me atingiu como um golpe físico. Eu tinha estado tão focada na minha decisão, no que eu queria, que eu não tinha considerado as consequências de não decidir. Ao hesitar, ao manter um pé no mundo de Dante e um pé fora, eu tinha deixado Jaime vulnerável. O que eu faço? Minha voz falhou. Como eu o mantenho seguro? Dante me puxou contra seu peito, os braços dele sólidos e seguros ao meu redor. Você me deixa proteger vocês dois. Você assina o contrato e se torna família, o que significa que Jaime se torna família também. Sob minha proteção. Intocável, limpa-la a garganta, por qualquer um que valorize sua vida. E se eu não o fizer, então eu o protejo de qualquer forma, porque ele importa para você. Mas é mais difícil, menos oficial, mais vulnerável a desafios. Ele se afastou, encontrando meus olhos. Esta é minha culpa. Eu deveria ter antecipado isso. Deveria ter colocado segurança nele desde o início. Eu me deixei acreditar que tínhamos tempo. Eu vi então a culpa o corroendo, a fúria consigo mesmo por não prever todos os ângulos. Era por isso que ele era tão controlado, tão cuidadoso, porque se importar com pessoas significava que elas poderiam ser usadas contra ele. Amar pessoas as tornava alvos. Ok, eu sussurrei. Ok, eu vou assinar a Aria. Não por causa do medo, não porque você está me forçando. Eu enquadrei o rosto dele com minhas mãos, sentindo a tensão em sua mandíbula. Porque você está certo. Eu já estou nisso. Jaime já está nisso. E eu prefiro enfrentar isso com você do que sem você. Você tem certeza? Não, mas eu estou fazendo isso de qualquer forma. Ele me beijou com intensidade desesperada, e eu o beijei de volta, derramando 4 dias de indecisão e medo e esperança na conexão. Quando nós finalmente nos separamos, ele apoiou a testa dele na minha. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Eu juro. Eu sei. É por isso que estou assinando. 2 horas depois, minha assinatura se juntou à dele no contrato. A tinta estava mal seca quando o telefone de Dante tocou. Nós o encontramos, Marco disse. E eu ouvi a satisfação na voz dele, mesmo através do alto-falante. Victor, ele está na propriedade do pai dele, desprotegido. A expressão de Dante mudou para algo frio e letal. Então é hora de enviar uma mensagem. Eu estou indo com você, eu disse. Absolutamente não, ele ameaçou Jaime. Ele tornou isso pessoal. Eu estou indo. Nós nos encaramos, um teste de vontades. Finalmente Dante assentiu uma vez. Então fique perto. E Aria, o que você está prestes a ver, não há como voltar atrás. Uma vez que você testemunhar isso, você saberá exatamente quem eu sou, do que eu sou capaz. Bom, eu disse, surpreendendo-me com o aço na minha voz. Me mostre. A propriedade Cloave era menor que o complexo Salvatore, mas não menos fortificada. Nós dirigimos por portões que tinham sido abertos à força. Limpa a garganta.
Os homens de Dante trabalharam eficientemente e subiram até uma casa que brilhava com luzes e ecoava com gritos. Fique no carro, Dante ordenou. Mas eu já estava abrindo minha porta. Nós somos casados agora. No papel, pelo menos isso significa que eu vejo tudo isso. A mandíbula dele apertou, mas ele não discutiu. Em vez disso, ele pegou minha mão e me levou para dentro, por corredores cheios dos homens de Dante, passando por escritórios que tinham sido virados do avesso. Victor estava no escritório, de joelhos, mãos amarradas com abraçadeiras atrás das costas. Sangue escorria de um corte acima do olho dele. Quando ele viu Dante, ele sorriu, uma coisa quebrada, desesperada. Salvatore veio para terminar o trabalho. Isso depende de você. A voz de Dante era calma, conversacional, e de alguma forma isso a tornava mais aterrorizante. Você colocou vigilância em um civil inocente, um garoto universitário sem conexão com o nosso negócio. Isso quebra as regras, Victor. Regras antigas, sagradas. Ele está conectado a ela. O olhar de Victor deslizou para mim. Sua pequena esposa garçonete, aquela por quem você está arriscando tudo. Cuidado com seu tom quando você fala sobre minha esposa. As palavras eram suaves, mortais. Eu estou tentando decidir se te mato ou simplesmente destruo tudo o que você já construiu. Me dê uma razão para escolher misericórdia. Misericórdia, Victor Hill. Você não conhece o significado da palavra. O que aconteceu em seguida foi gravado em minha memória para sempre. Dante se moveu com precisão predatória. Ele se agachou na frente de Victor, puxou uma faca bonita e terrível, a lâmina pegando a luz, e a segurou contra a garganta do outro homem. Ouça com atenção, Dante disse baixinho. Você tem duas escolhas. Uma, eu termino isso agora. Rápido, indolor, misericordioso. Sua família mantém suas posses, e nós nos separamos como inimigos, mas não monstros. Duas, você vive, mas eu desmonto tudo o que seu pai construiu. Todo o negócio, toda a aliança, toda a casa segura. Na hora que eu terminar, o nome Clove não significará nada exceto um conto de advertência sobre o que acontece quando você ameaça minha família. Alguma escolha. É mais do que você deu a Jaime Bennett quando enviou homens para intimidar um garoto portátil de 19 anos. A faca pressionou mais forte, desenhando uma fina linha de sangue. Escolha agora. Eu deveria ter desviado o olhar, deveria ter me sentido horrorizada, enojada, aterrorizada. Em vez disso, eu observei meu marido defender minha família com precisão implacável e senti algo escuro e primal acordar dentro de mim. Este era o homem por baixo dos ternos e do charme. O assassino, o chefe, a força da natureza que tinha esculpido um império e o segurava com mãos manchadas de sangue. E ele estava fazendo isso por Jaime, por mim. Opção 2. Victor ofegou. Eu escolho a opção 2. Dante puxou a faca para longe, levantando-se suavemente. Inteligente. Ele se virou para Marco. Faça doer. Eu quero os Cloves implorando para desistir de tudo o que eles possuem até o amanhecer. E Victor, ele vai assistir enquanto nós desmantelamos o trabalho da vida de seu pai. Com prazer, chefe. Enquanto saíamos, a mão de Dante encontrou a minha. Os dedos dele estavam firmes, mas eu sentia a adrenalina correndo por ele, a violência mal contida. De volta no carro, o silêncio reinou. Então você vai correr agora? A voz dele era cuidadosamente neutra. Agora que você viu o que eu realmente sou. Eu olhei para ele, realmente olhei, vi o sangue nos punhos dele, a fúria fria ainda borbulhando nos olhos dele, a tensão em cada linha de seu corpo. Não, eu disse, eu vou te beijar. A surpresa dele durou apenas um batimento cardíaco antes que eu estivesse em seu colo. Minha boca na dele, canalizando 4 dias de medo e estresse e decisão no beijo. Ele respondeu imediatamente, as mãos dele fechando-se em meu cabelo, a língua dele exigindo entrada que eu dei de bom grado.
Quando nós finalmente nos separamos, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Você não está horrorizada, ele disse quase com admiração. Eu estou aterrorizada, mas não de você, de como isso parece certo. Eu tracei a linha da mandíbula dele. Você protegeu Jaime. Você manteve sua promessa. Isso importa mais do que qualquer coisa. Mesmo a violência. Mesmo isso. Eu apoiei minha testa na dele. Eu não sou ingênua, Dante. Eu sei o que você faz. Quem você é, e eu estou te escolhendo de qualquer forma. Tudo de você, a escuridão e a luz. O beijo dele desta vez foi mais lento, mais profundo, cheio de algo que parecia reverência. Me leve para casa, eu sussurrei. Você está em casa. Eu terminei de fingir que não é exatamente aqui que eu quero estar. A cobertura estava escura quando chegamos, mas Dante não se preocupou com luzes. Ele me guiou pelas sombras até seu quarto, nosso quarto agora. Eu percebi e me virei para encará-lo na luz da lua entrando pelas janelas do chão ao teto. Você tem certeza? A voz dele era rouca. Porque uma vez que cruzarmos esta linha, Arya, não há como voltar atrás. Você será minha em todos os sentidos que importam. Eu assinei o contrato. Eu fiquei ao seu lado esta noite. Eu já sou sua, Dante. Isso é apenas tornando-o real. Ele fechou a distância entre nós. As mãos dele emoldurando meu rosto com uma gentileza que contradizia tudo o que eu tinha testemunhado esta noite. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Você sabe disso? Ou a mais louca? Talvez ambos. Ele me beijou suavemente, lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se estivesse memorizando o gosto de mim, a forma da minha boca contra a dele. Então as mãos dele encontraram o zíper do meu vestido, e a gentileza evaporou em algo urgente e desesperado. Nós nos unimos como frentes de tempestade, colidindo todo o calor e fome, e a necessidade desesperada de afirmar a vida diante da violência. Mais tarde, envolta em seus braços com as luzes da cidade, pintando padrões nas paredes, eu senti os lábios dele roçarem minha têmpora. Eu te amo, ele murmurou em meu cabelo. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que você provavelmente não pode dizer de volta ainda, mas eu preciso que você saiba. Você entrou na minha vida e me lembrou que eu sou humano, que eu posso sentir algo além de dever e raiva. Eu te amo, Arya, completa, irrevogavelmente. Meu coração gaguejou. Eu me virei nos braços dele, vendo a vulnerabilidade em seu rosto, o medo de que eu rejeitasse essa oferta. Eu te amo também. Eu sussurrei e o senti enrijecer de surpresa. É insano e aterrorizante e absolutamente real. Eu te amo, Dante Salvator. Tudo de você. O sorriso dele era pura alegria, transformando seu rosto. Ele me beijou de novo, e eu provei felicidade e promessa, e para sempre naquele beijo. Do lado de fora, a cidade zumbia com vida, inconsciente de que em uma cobertura com vista para o lago, duas pessoas quebradas tinham encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Um ao outro. A manhã veio muito cedo, a luz do sol entrando pelas janelas que tínhamos esquecido de cobrir. Eu acordei envolta nos braços de Dante, o batimento cardíaco dele firme sob meu ouvido. Por um momento, eu me deixei devagar, quente, segura, amada. Então meu telefone tocou. O nome de Helena piscou na tela. Eu devo ter me enrijecido porque Dante se mexeu, franzindo a testa. Ignore, eu não posso. Não depois da noite passada. Não depois. Eu atendi. Helena, nós precisamos conversar. A voz dela era fria, controlada. Sobre o contrato, sobre o que você pensa que está se metendo. Eu já sei. Você não sabe nada. Me encontre em 1 hora. O café na Randolph e o Abash. Venha sozinha ou eu farei questão que seu precioso irmão saiba exatamente que tipo de família ele está agora associado. A linha caiu. Dante já estava sentado, fúria irradiando dele. O que ela disse? Eu disse a ele. Ele praguejou em italiano, pegando seu telefone. Eu terei Marco. Não, eu segurei a mão dele. Ela disse, venha sozinha. Se eu trouxer segurança, ela vai entrar em pânico.
fazer algo estúpido. Então eu irei com você. Dante, ela vai fugir. E se ela começar a espalhar informações sobre Jaime, sobre sua família, as coisas ficam mais bagunçadas. Eu segurei o rosto dele, sentindo a tensão em sua mandíbula. Eu posso lidar com ela. Eu não sou alguma coisa frágil que precisa ser protegida de uma ex-namorada ciumenta. Ex-noiva, ele corrigiu sombriamente. E ela é perigosa quando encurralada. A família dela tem conexões, recursos. Eu não confio nela para não te machucar. Então me dê um botão de pânico. Limpa da garganta. Me grampeie. Faça o que precisar para se sentir melhor. Mas eu estou a encontrando. Ele não gostou. Isso estava claro. Mas eventualmente ele assentiu. 30 minutos depois, eu saí da cobertura usando um minúsculo fone de ouvido e um colar que servia como rastreador GPS. Eu estou ouvindo. A voz de Dante veio, suave e firme. E se algo parecer errado, qualquer coisa, você sai. Prometa-me. Prometa. O café estava movimentado, cheio de passageiros matinais pegando café antes do trabalho. Helena sentou em uma mesa de canto, parecendo imaculada em roupas de grife que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal costumava. Ela não sorriu quando me aproximei. Sente. Eu sentei. O que você quer, Helena? Para te salvar de cometer um erro. Ela empurrou uma pasta pela mesa. Abra-a. Dentro havia fotografias. Dante com várias mulheres ao longo dos anos em restaurantes, eventos de caridade, saindo de hotéis. Nada escandaloso. Exatamente. Mas claramente curado para contar uma história. Ele é um jogador, Helena disse. Ele sempre foi. Você acha que é especial porque o enfrentou em alguma lanchonete? Você acha que isso te torna diferente de todas as outras mulheres que chamaram a atenção dele por uma semana, um mês antes que ele se cansasse? Eu acho que você está amargurada porque ele me escolheu em vez de você. Eu fechei a pasta e desesperada o suficiente para tentar guerra psicológica quando você percebe que já perdeu. A expressão dela endureceu. Você não sabe no que está se metendo. A família Salvatore. Eles vão te comer viva. Você não é uma deles. Você nunca será uma deles. Você é apenas alguma novidade. Eu sou a esposa dele. Eu me inclinei para frente legalmente, oficialmente, de todas as formas que importam. E quanto antes você aceitar isso, mais cedo você poderá seguir em frente com sua vida. Ele não te ama. Ele não pode. Ele não sabe como. Você está errada. Eu me levantei com esta conversa. E mesmo que você não estivesse, isso não mudaria nada. Eu não estou deixando ele. Não por ex-namoradas ciumentas, não por rivais perigosos, não por nada. A risada dela era afiada, quebradiça. Você vai se arrepender dessa confiança. Quando o mundo dele te esmagar, quando você perceber que o amor não é suficiente para sobreviver na escuridão em que ele vive, você vai desejar ter escutado. Talvez. Eu comecei a me afastar, então pausei. Mas pelo menos eu terei tentado. Pelo menos eu terei aproveitado a chance. O que você terá, Helena? Amargura e esse. Eu a deixei sentada lá, sentindo a presença de Dante em meu ouvido. Você se saiu bem, ele murmurou. Agora volte aqui para que eu possa te lembrar exatamente por que você me escolheu. Mas enquanto eu saía, algo pareceu errado. A rua estava muito quieta. O burburinho usual do tráfego de pedestres matinal tinha desaparecido. Eu olhei ao redor, meu coração começando a disparar. Então eu os vi. 3 homens se movendo em minha direção com propósito. Não os homens de Dante. Não ninguém que eu reconhecia. Dante, eu sussurrei. Eu os vejo. Corra agora. De volta para o café. Tarde demais. Uma van parou, porta deslizando aberta. Mãos fortes me agarraram, me puxando para dentro antes que eu pudesse gritar. Um pano pressionado sobre minha boca e nariz, docemente doentio. Tudo ficou escuro. Eu acordei com um zumbido nos ouvidos e uma dor de cabeça latejante.
Onde quer que eu estivesse, estava escuro, frio e cheirava a óleo e metal velho. Um armazém, porão. Ela está acordada. Uma luz acendeu, me cegando. Eu apertei os olhos, distinguindo formas. 3 homens, não 4. E nas sombras além deles, alguém mais. Alguém cuja presença parecia errada de um jeito que me fazia arrepiar. Senhora Salvatora, a voz era culta, com sotaque. Russo, talvez. Perdoe as acomodações rudes. Isso não vai demorar. Quem é você? Minha voz saiu rouca. O pai de Victor, Dmitri Klov. Ele entrou na luz e eu vi um homem mais velho, distinto com olhos frios que não continham misericórdia. Seu marido tirou algo do meu filho, o humilhou, destruiu propriedade que levou gerações para construir. Isso requer recompensa. Então você me sequestrou? Essa é a sua resposta? Não, esta é uma mensagem. Ele assentiu para um de seus homens. Quando Dante receber o vídeo do que vem a seguir, ele entenderá. Ações têm consequências, mesmo para a grande família Salvatore. O medo me invadiu, afiado e frio. Mas por baixo disso, algo mais. Raiva. Fúria que este homem achava que podia me usar como um adereço em seu jogo de poder. Você cometeu um erro, eu disse baixinho. Dmitri riu. Eu cometi? Sim, porque Dante virá por mim. E quando ele o fizer, ele não mostrará misericórdia. Ele não vai negociar. Ele vai queimar sua família inteira até o chão e salgar a terra atrás dele. Eu encontrei os olhos dele, canalizando cada grama da fúria fria de Dante que eu tinha testemunhado. Eu não sou apenas a esposa dele. Eu sou a linha dele na areia. Você acabou de cruzá-la. Pela primeira vez, a dúvida cintilou no rosto de Dmitri. Então as luzes se apagaram. Tiros irromperam na escuridão. E eu ouvi o som mais bonito do mundo. A voz de Dante rugindo meu nome. Os próximos minutos foram caos. Tiros, gritos em múltiplas línguas. O cheiro de cordite e medo. Alguém me agarrou na escuridão e eu lutei por instinto até que ouvi. Aria, sou eu. É o Marco. O primo de Dante me puxou para trás de um pilar de concreto enquanto balas ricocheteavam ao nosso redor. Fique abaixada. O chefe está perdendo a cabeça. E então eu o vi. Dante se moveu pela escuridão como vingança personificada. Nenhuma hesitação, nenhuma misericórdia. Apenas violência brutal e eficiente. Ele não era o homem que tinha me segurado esta manhã, que tinha sussurrado amor contra minha pele. Este era o Dante que tinha construído um império sobre o medo e o respeito, que comandava a lealdade através da pura força de vontade. Este era o monstro que os Kozlovs tinham desencadeado. Dmitri tentou correr. Ele conseguiu talvez 3 metros antes que Dante o tivesse contra uma parede, uma arma pressionada sob seu queixo. Você pegou minha esposa. A voz de Dante estava anormalmente calma, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante. Você colocou suas mãos nela, a assustou, a ameaçou. Me deu uma razão para eu não acabar com sua linhagem agora. Dante, não. Eu empurrei Marco, tropeçando em direção a eles. Não o mate. Ele não olhou para mim. Não se moveu. Aria, volte. Não, me escute. Se você o matar, isso nunca termina. A família dele vai retaliar. Mais violência, mais sangue, mais perigo. Mas se você o deixar viver, se você mostrar misericórdia, você prova que é melhor que eles. Ele não merece misericórdia. Talvez não, mas eu sim. Eu mereço um marido que volta para casa para mim, não um que está sempre olhando por cima do ombro para o próximo plano de vingança. Eu me aproximei, minha mão gentil em seu braço. Eu estou segura. Você me encontrou. É isso que importa. Deixe o resto ir. Por um longo momento, nada aconteceu. O armazém prendeu a respiração. Então Dante lentamente abaixou a arma. Você tem 24 horas, ele disse a Dmitri, a voz dele como gelo. Pegue seu filho e deixe Chicago permanentemente. Se eu alguma vez vir qualquer um de vocês de novo,
Se eu alguma vez ouvir seu nome sussurrado em conexão com minha família, eu esquecerei esta misericórdia. E o que aconteceu com seus negócios parecerá gentil comparado ao que eu farei a você pessoalmente. Estamos claros? Dmitri assentiu freneticamente. Dante o soltou com um empurrão, então se virou para mim. A expressão dele rachou e de repente ele era apenas um homem, aterrorizado, aliviado, mal se mantendo junto. Ele cruzou a distância entre nós em duas passadas e me puxou contra ele, os braços dele tremendo. Eu pensei que tinha te perdido, ele respirou no meu cabelo. Eu os ouvi te levarem e eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar, apenas tinha que chegar até você. Eu estou bem. Eu estou bem aqui. Eu o segurei com a mesma força. Você me encontrou. Você sempre vai. Sempre. Ele concordou rudemente. Pelo resto de nossas vidas, Arya, você é minha e eu sou seu. E nada, nada nunca vai te tirar de mim de novo. 3 meses depois, eu estava no banheiro da cobertura, olhando para duas linhas rosas em um bastão de plástico. Meu coração disparando por razões inteiramente diferentes da noite em que fui sequestrada. Grávida. Nós tínhamos sido cuidadosos na maioria. Mas tinha havido aquela noite depois que tínhamos finalizado a transferência de Jaime para uma universidade mais segura, quando a celebração tinha levado à paixão, tinha levado a adormecer, emaranhados juntos, sem pensar nas consequências. Eu ia ser mãe. Dante ia ser pai. O pensamento era aterrorizante e emocionante em igual medida. Arya, a voz de Dante do quarto. Você está bem? Você tem estado aí por um tempo. Eu abri a porta. Ele levantou o olhar do seu laptop, preocupação cruzando seu rosto quando ele viu minha expressão. O que há de errado? Nada está errado. Eu fui até ele, estendendo o teste. Tudo é diferente, mas não errado. Ele olhou para o teste, então para mim, então de volta para o teste. Você está grávida, cerca de 6 semanas, eu acho. Sinto muito. Eu sei que não planejamos. Ele me beijou com força, desesperado, alegre. Quando ele se afastou, os olhos dele estavam suspeitosamente brilhantes. Sinto muito, Arya. Isso é tudo. Você está me dando uma família real, uma segunda chance para fazer certo. A mão dele se moveu para meu estômago, ainda plano, com uma reverência que apertou minha garganta. Eu te amo, Deus. Eu te amo muito. Eu te amo também. Eu cobri a mão dele com a minha. Mas eu preciso que você me prometa algo. Esta criança, eles crescem diferente do que você cresceu. Eles conhecem o amor antes de conhecerem o medo. Eles entendem poder, mas também compaixão. Eles escolhem seu caminho, não o têm escolhido para eles. Eu prometo. A voz dele estava embargada de emoção. Nossa criança, eles conhecerão segurança e amor. Eu vou garantir isso. Eu serei melhor que meu pai, melhor que os homens que vieram antes de mim. Você já é melhor. Você deixou Dmitri ir. Você escolheu misericórdia quando a vingança teria sido mais fácil. Esse é o homem que nossa criança precisa. Ele me beijou de novo, mais suave desta vez. Obrigada por me escolher, por ficar quando qualquer pessoa sensata teria fugido. Por me dar razões para ser mais do que eu fui criado para ser. Obrigada por me ver. Por amar a garçonete que respondeu, não apenas a esposa que se encaixava no seu mundo. Eu sorri contra os lábios dele. Nós vamos ficar bem. Todos nós. Mais do que bem. Ele me puxou para o colo dele, me segurando perto. Nós vamos ser extraordinários. 1 ano depois, eu estava no berçário balançando nossa filha Isabela Sofia Salvatore, nomeada por e a avó que ela nunca conheceria, mas sempre carregaria consigo. Ela tinha adormecido amamentando, a pequena mão dela fechada em punho na minha camisa, completamente confiante. Dante apareceu na porta, ainda em seu terno de qualquer reunião que ele tinha acabado de sair. Mas quando ele nos viu, todo o resto caiu. Ele atravessou o quarto silenciosamente
e pressionou um beijo no cabelo escuro de nossa filha, então na minha têmpora. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é mesmo quando ela está gritando às 3 horas da manhã. Ele sorriu aquele sorriso real que ele guardava apenas para nós. Especialmente então, ela tem seu fogo e sua teimosia. Deus nos ajude quando ela for uma adolescente. Eu ri suavemente, cuidadosa para não acordar Bela. Nós vamos lidar com isso juntos. Juntos? Ele concordou. Então eu tenho algo para você. Ele tirou uma pequena caixa e meu coração palpitou. Nós tínhamos nos casado rapidamente. Praticamente o casamento original foi um caso de cartório com apenas Lorenzo e Valentina como testemunhas. Mas Dante tinha estado planejando algo. Eu sabia algum gesto para compensar o romance que tínhamos pulado. Dentro da caixa estava um anel. Não um anel de noivado. Nós estávamos além disso, mas algo mais. Uma larga banda de ouro com diamantes engastados em um padrão que formava uma única palavra. Sarah. Sempre, ele traduziu, a voz dele baixa. É isso que você é para mim, Arya. Sempre. Através de cada desafio, cada perigo, cada manhã tranquila e noite caótica, você é meu sempre. Eu o beijei, derramando tudo o que eu sentia. Amor, gratidão, certeza profunda nos ossos, na conexão. Quando nós nos separamos, ele deslizou o anel para meu dedo, onde ele se aninhou contra minha aliança de casamento, como se sempre tivesse pertencido. Você é meu sempre também, eu sussurrei. Meu perigoso, bonito, impossível sempre. Nós estávamos ali no berçário, nossa filha dormindo entre nós, a cidade se estendendo abaixo através de janelas altas. Em algum lugar lá fora, o Império Salvator continuava suas operações. Negócios foram feitos. Território foi protegido. A escuridão ainda existia. Mas aqui, neste quarto, havia apenas luz, apenas amor, apenas uma família construída de inícios impossíveis, mais forte por tudo o que tínhamos sobrevivido. Eu tinha entrado em uma lanchonete e respondido a um chefe da máfia.